Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para a gente pensar junto, para a gente conversar sobre alguns temas que muitas vezes a gente não tem ambiente para poder conversar, né? E eu fico muito feliz por estar aqui, por ser esse agente aí de comunicação, tá bom? Bom, o tema que eu trago hoje é um tema meio que misturado. Eu fiquei muito assustada quando, sem querer, coloquei num programa, um jornal, né, de televisão, e aí foi passando aquelas tragédias diárias. Passou uma, duas, três, quatro, cinco. E o que me deixou assim abismada e me fez continuar até assistindo foi que de todas as reportagens que passou nesse dia no jornal, eu acho que 90 ou até mais que 90% foi falando de agressão contra as mulheres e de feminicídio. Eu olhei para aquilo e falei, gente, que interessante. É um jornal que está falando de notícias, só que, se a gente parar para analisar, ele só está falando de mulheres que foram mortas pelos seus companheiros, por companheiros que não aceitaram o fim de um relacionamento. E só tragédia, sabe? Homem que tacou fogo na casa, homem que fez isso, homem que foi lá e deu tiro, foi homem que escondeu o corpo, homem que. Eu fiquei assim, sinceramente, por mais que já venho trabalhando com essas questões, né, femininas junto à coordenadoria, né, municipal, mas eu falei, gente, como estão matando as mulheres? Que ameaça é essa que nós causamos para a sociedade de uma forma geral tão grande ao ponto dos homens terem que nos matar? Que autoestima é essa desses homens que não podem ouvir o não? Que independente do que a mulher está sentindo ou não, ela tem que ficar com ele, querendo ou não querendo. Que problema de autoestima é esse tão grande que esse homem traz? Eu penso que perpassa e ultrapassa a questão do machismo. Não é apenas o machismo, entende? Tem uma doença aí inserida nesse contexto, só assim para justificar tamanho massacre das mulheres. E aí eu voltei no tempo, que a semana também foi falado muito sobre essa questão do negro, né, do vitimismo e tudo. Eu falei, gente, desde quando as mulheres foi a minoria? Porque que eu saiba, existem mais mulheres que homens, né? Desde quando a mulher é o ponto fraco, né? A mulher é o elo fraco da sociedade. Porque se não fosse pelas mulheres, inclusive vi até uma intervenção muito rapidamente na internet, não sei nem explicar exatamente aonde, se foi no Rio, se foi em São Paulo. E aí existem placas assim, tipo letreiros, né, em alguns pontos da cidade, dizendo assim, sabe, isso, isso, quem inventou foi uma mulher. Sabe, o Wi-Fi, quem inventou foi uma mulher negra. Sabe, não sei, que a cerveja, que você tanto gosta, né? Quem inventou foi uma mulher. E mostrando o tanto de coisas que nós consumimos, que todos nós consumimos, e quem inventou foi as mulheres. E por que a gente não sabe disso? Porque eu, enquanto mulher, não sabia disso. Né? O que a gente sabe é a questão da gravidade, de Einstein, de Newton, de não sei quem,
e de não sei quem, todos os homens, que parece que naquela época não existiam mulheres, né? E as outras coisas que foram inventadas, que a gente consome durante a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente nem sabe quem inventou. E se passa pela cabeça quem foi que inventou, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão pensar que foi um homem. Jamais vão pensar que foi uma mulher. E muito menos uma mulher negra. E aí, voltando à questão do jornal, eu fiquei assim, gente, é um jornal, é um boletim do feminicídio no Brasil, que falava de vários estados, né? Muito do Rio de Janeiro, São Paulo, mas falava de outros estados também. E isso me deixou muito triste, sabe? Porque a gente lida com dados, a gente tem contato com pessoas que passam por situações de violência, mas a situação é muito mais grave do que a gente imagina. Então, meu apelo é para que todos, ao assistirem esse vídeo, independente se é homem, se é mulher, independente da sua orientação sexual, pare um pouquinho para pensar sobre isso, porque é só pensando que a gente acha soluções para as coisas. É só analisando, refletindo que a gente começa a achar solução para as coisas. É só conversando, é só falando sobre o tema que a gente conscientiza as pessoas. Por isso que eu tinha tantas coisas para falar hoje, mas eu escolhi falar sobre isso, porque são dados, são reflexões muito importantes para a nossa manutenção da vida. Que amanhã um companheiro, um namorado, um marido ou um stalker, sei lá, um crush, cisma com a sua cara, e se você não estiver disponível para viver o que ele quer viver com você, ele simplesmente te mata. Não entendo se a ideia é porque você é mulher e você é descartável, né? Ou se é a dificuldade que esse homem tem de ser rejeitado. É algo para poder ser muito pensado, muito estudado. E para as mães refletirem sobre isso também. Porque esses filhos tiveram família, né? E na maioria das vezes essa família foi composta apenas de suas mães mesmo. Não é querer transferir a responsabilidade da família apenas para as mulheres. Mas a gente sabe da realidade brasileira, não tem números nesse momento, mas posso até buscar. Mas grande parte das famílias são mantidas apenas pelas mulheres. Mulheres que trabalham muito, mulheres que têm os seus afazeres de casa, mulheres que têm que ajudar as crianças na escola, mulheres que têm que se cuidar no mínimo possível e no outro dia voltar a trabalhar, mulheres que não têm tempo para poder ser mulher, tem tempo para realmente se cuidar, mulheres que não têm tempo realmente para ter uma vida social, para ter uma higiene mental. E como é que essa educação está sendo feita, como é que essa educação está sendo realizada com esses homens que não aguentam ouvir um não, com esses homens que não aguentam ser rejeitado, né? A rejeição faz parte do ser humano, né? Nem todo mundo é aceito, nem todo mundo é obrigado, né, a aceitar o outro. E como é que você que está me assistindo lida com a sua rejeição? Como você lida com isso? E como que você ensina para os seus filhos a lidar com uma rejeição? Se a menina não quer namorar com você, ela é o quê? Se o menino não gosta de você, ele é o quê? Pô, ele é uma pessoa que não quer namorar com você. Só isso. Nada mais. Ou de repente ele é uma pessoa que não sabe o quanto que você é maravilhosa. E só isso basta para você buscar outra pessoa para se relacionar. Nada mais que isso. O que você anda dizendo aí para os seus filhos
quando seus filhos são rejeitados? Como é que ele aprende a lidar com a frustração? Que é algo humano, que é algo natural. E quanto mais cedo a gente aprende a lidar com a frustração, mais a gente vai organizando a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento. Essa é a reflexão dessa semana. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.